Graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde, né? Na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos então, amados, meditar lá no livro de Isaías, né? O livro do profeta Isaías, o capítulo 61, versículo 1. 61 de Isaías, amém? Amém. Vamos meditar então neste versículo. Tem algo significativo de Deus para nossas vidas, amém? Então vamos tocar um louvor e depois nós vamos de oração e de palavra. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele me cobrirá com suas pernas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aleluia, glória a Deus. Deus está cuidando de tudo, né? Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer nisso e confiar em Deus, amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, te agradecemos por esta oportunidade de pregar a Tua palavra, trazer a palavra que é a palavra de vida para nós, Senhor. Que nós possamos, Pai, crer que Jesus Cristo, Ele é aquele que veio para nos salvar, Pai, para nos trazer vida novamente, nos afastar do pecado e nos conectar com o Pai. Pai, que os teus filhos possam ouvir a tua palavra, compreender o que o teu Espírito Santo quer dizer hoje aos teus filhos, à igreja, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada vida que aqui está, livra do pecado, liberta, cura, salva, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no livro de Isaías, Isaías 61, 61:1. Vamos ver só um ali, que é o que interessa para nós, tá? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então aqui o profeta Isaías está falando, né? Que o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, né? Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém?
Amém. Então, amados, essa unção, essa missão, essa palavra o Senhor colocou no meu coração hoje, né? Que essa missão foi a missão de Jesus Cristo, né? O Espírito do Senhor veio e estava sobre a vida de Jesus Cristo, ungindo ele para que ele cumprisse a sua missão. A unção do Espírito Santo nada mais, nada menos serve para nos capacitar, né? Nos dar condições de nós cumprirmos a nossa missão. Porque quando Deus nos escolhe para, né? E aqui no texto diz, né? Ele me ungiu para levar as boas notícias, para levar a palavra de Deus, né? Pregar a palavra de Deus aos pobres, aos humildes, né? Aos aflitos, aos cansados, todo aquele que precisa da palavra, né? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jesus Cristo, ungiu ele para que ele começasse a obra, para que ele começasse o seu ministério. Então é assim que funciona. O Espírito do Senhor vem sobre nós, vem com uma unção, liberando uma unção para nós, para que nós comecemos o nosso ministério, né? E Jesus, ele foi ungido pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do soberano Deus, para pregar as boas novas aos pobres, para pregar para os pobres, para os humildes, para aqueles que viviam aflitos, né? Então, ele enviou para cuidar, né? Para cuidar, para curar, para libertar os presos, os cativos. E essa unção do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. E assim Deus faz para que a igreja possa continuar cumprindo a missão que começou lá em Jesus, né? Porque Jesus veio para isso. Deus deu o Filho dele para que o Filho dele salvasse a humanidade, para salvar, né? Para trazer vida novamente, para trazer vida onde o pecado tirou a vida. O pecado nos desconectou de Deus, todos nós pecamos, todos nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Então, amados, falar sobre missão, né? Todos nós fomos criados, projetados para alguma coisa, né? Não é para qualquer coisa, para eu vir e fazer a minha vontade. Depois que aceitei Jesus, né? Aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, tenho a minha caminhada cristã, minha caminhada de fé, e vou avançando e vou crescendo, vou amadurecendo, Deus vai fazendo a obra na minha vida, e depois eu descobri qual é a minha missão, porque nós fomos feitos para alguma coisa, para algo, para fazer a obra, dar continuidade à obra, ao ministério que Jesus deixou para os apóstolos, para os discípulos, porque Jesus veio e ele treinou pessoas para cumprir sua missão, para permanecer, continuar a pregação do Evangelho, para que os aflitos continuassem sendo atendidos, para que os doentes, fisicamente, espiritualmente, os cativos, fossem libertos. Essa obra precisa continuar e Deus nos chama a atenção para isso, que nós não venhamos a retroceder na nossa missão, que nós não venhamos a pensar que as coisas são difíceis, né? Porque existe aquela guerra entre a carne e o Espírito. Às vezes nós queremos fazer as coisas da carne, mas o Espírito nos chama a fazer o que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos, aquilo que faz parte da nossa missão. Pregar a palavra é difícil, muitas coisas são difíceis, mas o Espírito de Deus nos garante que se nós estivermos, né, ouvindo a sua palavra, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer, se nós entendermos o eu fui chamado para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos, eu fui chamado para curar pessoas, eu fui chamado para libertar, para proclamar a libertação àqueles que estão cativos. O Espírito do Senhor estará conosco, estará nos capacitando, derramando unção sobre nós. Nós não podemos mais sermos aqueles cristãos que negam a sua missão, que diz, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Ou então ficarmos nos envolvendo com coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, que Deus não quer que nós façamos. Então, o Senhor Jesus, essa unção,
essa missão de Jesus, essa unção do Espírito estava sobre Jesus Cristo, né? A unção do Espírito Santo veio sobre ele. O Senhor ungiu ele para ele cumprir a missão dele. É isso que nós precisamos entender, que a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos capacitar. O Espírito do Senhor vai derramar essa unção capacitadora para nós cumprirmos a nossa missão. Nós não devemos temer, né? Ou ficar inseguros, que eu não sei se eu vou conseguir cumprir a minha missão, né? É claro que vamos. O Senhor já derramou sobre nós o que nós necessitamos, a unção. Se nós buscarmos andar no caminho, buscarmos a vontade de Deus, nós vamos conseguir cumprir, né, a nossa missão, a missão que é dada a todos nós, que é de ir, de pregar o evangelho, de orar pelos doentes, eles serem curados, o povo ser liberto, porque nós temos um inimigo e ele é mestre, né, em nos lançar no engano, nos lançar no pecado, e a palavra precisa ser pregada, porque a palavra ela traz luz, ela liberta, é a verdade, né? A Bíblia já diz: conhecereis a verdade te libertará, porque a palavra de Deus vai nos trazer luz aonde há trevas, né? Nós vamos ser libertos dos nossos pecados, nós vamos conhecer o que realmente, qual é a verdadeira vontade de Deus através da sua palavra. Então, que nós possamos tomar posse da missão que Deus já entregou para nós. Que a gente não venha a retroceder, né? Ficar de mimimi. Eu não vou fazer porque tenho medo, eu não vou fazer porque tem retaliação, eu não vou fazer porque é difícil, eu não vou fazer porque tenho que ir lá pregar para o pecador, tenho que ir lá pregar para aquele que está perdido, mas às vezes está dentro da igreja. Mas essa é a missão. A missão nem sempre ela vai ser fácil, nem sempre ela vai ser, né, do jeito que nós queremos, é difícil mesmo. Veja o ministério de Jesus, Jesus mesmo ungido, mesmo capacitado, Jesus passou por apertos. Jesus foi criticado, Jesus foi açoitado, não foi aceito em muitos lugares, né? Por quê? Porque ele tinha a luz, o Espírito de Deus estava com ele. Quando nós carregamos a presença de Deus, quando nós carregamos a unção de Deus, estamos focados na nossa missão, focados no nosso propósito, as trevas elas vão se manifestar. E às vezes Deus nos coloca em lugares para fazer missão onde há trevas, e as trevas têm que se manifestar, e elas têm que se manifestar para sair. Porque onde há pecado, há doença, onde há pecado, há cegueira espiritual, onde há pecado, há todo tipo de prisão, né? As pessoas às vezes estão aprisionadas por causa de um detalhezinho ali, dela não ter perdoado, dela ter ficado magoada, não ter resolvido uma situação que aconteceu lá no passado. Às vezes a enfermidade está no corpo físico, mas é um problema na alma. Então, o Senhor nos chama a pregar a sua palavra, a nós conhecermos a verdade, né? Para que nós sejamos libertos. Porque não é fácil saber o porquê que uma pessoa está em cima de uma cama. Às vezes está em cima de uma cama, a gente pensa que é físico, mas é uma doença espiritual. Então, amados, a igreja foi chamada para dar continuidade ao trabalho que Jesus Cristo começou. Então, se Deus te ungiu eu não sei para que Deus te ungiu, qual é a tua missão, mas Deus, quando nós temos um relacionamento com Ele e nós perguntamos para Ele qual é a nossa missão, para que nós fomos chamados, Deus vai nos revelando, Deus vai nos falando, e nós vamos nos entregando cada vez mais. Mas quem botou a mão no arado, diz a palavra, que não olhe mais para trás, que não retroceda, porque depois que começamos não tem como retroceder, nós continuamos, né, a fazer, ou nós continuamos, Deus não nos dará alternativa, Deus não vai nos forçar, mas nós sabemos que o resultado não será bom. Então que nós possamos focar na nossa missão, né, naquilo que Deus nos entregou para nós fazermos, né? Então pregar a palavra, né, todos nós temos que pregar, ainda estava falando hoje, né, independente de Deus dizer, meu chamado é para pregar, meu chamado, todos nós temos que pregar.
né? Pregar para nossa família, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, porque todos nós precisamos todos os dias nos alimentar daquilo que nos traz vida, nos alimentar daquilo que muitas vezes nos tira de cadeias espirituais, nos liberta. E Deus, ele tem prazer em libertar os seus filhos. Deus, ele tem prazer em libertar, né? Tanto aqueles que estão em cadeias reais como os que estão em cadeias espirituais. Nós vimos lá a história de Pedro. Pedro estava preso lá, amarrado por correntes, né? Tinha uma porta de ferro que impedia sua saída, um portão, uma porta, não recordo, e guardas que guardavam ele, mas a igreja estava lá cumprindo o seu papel de orar pelos que estão cativos. Pedro estava cativo fisicamente, mas o anjo do Senhor foi lá, deu uma visão para ele, e ele entendeu que aquela visão era o anjo do Senhor direcionando ele para sair daquela prisão. E espiritualmente é a mesma coisa. O Senhor me mostrava uma cadeia onde havia muitas pessoas presas numa cadeia. E a gente queria saber por que essas pessoas estão presas. Aí a pessoa foi liberta e o carcereiro disse assim: vai, não peques mais. Então, quando nós pecamos, amados, nós ficamos aprisionados. É isso que o inimigo quer, nós pecando em pecado, né? Para que nós venhamos a sair da presença de Deus e ele nos tornar escravos, nos tornar cativos. E Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo veio libertando, veio curando. E o Espírito de Deus que estava na vida dele, a unção que estava na vida dele, a missão que era a missão de Jesus Cristo, foi entregue aos discípulos, foi entregue aos apóstolos. E eles permaneceram fazendo a obra, estabeleceram as igrejas. Então nós, como igreja, não podemos mais fechar os olhos, né? Ficarmos sentados no banco e dizer: eu não tenho missão, eu só vou ficar aqui pura e simplesmente para ouvir a palavra de Deus, para ser curado, para ser liberto. Mas enquanto a ser instrumento nas mãos de Deus e também fazer a missão, nós precisamos estar ouvindo de Deus, falando mais com Deus, orando mais, buscando saber qual é a nossa missão, porque cada um de nós tem uma. Amém? Que nós possamos não fechar os olhos para isso. Esse tempo eu postei lá no Facebook uma mensagem que fala sobre missão, né? E mostra lá Deus chamando. No final de tudo isso, no final dessa jornada, no final da nossa caminhada, Deus vai nos chamar para saber se nós cumprimos a nossa missão, para saber se nós usamos tudo que Ele colocou nas nossas mãos, né? Algumas pessoas eram para estar, né, sendo médico, elas foram ser pastores. Eu fiz a obra, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas Deus diz: mas você não fez o que eu disse que era para você fazer. Aquilo que era a sua missão verdadeira. Então o texto tem um par ali, né? Jesus, o versículo está dizendo: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, ou seja, enviou para cuidar dos aflitos, dos oprimidos, enviou para pregar a palavra, enviou para alguma coisa. Qual é a missão? Qual é a tua missão? Você já sabe qual é a sua missão? Se você não sabe, você precisa procurar mais a Deus, saber de Deus qual é a missão. Ele vai te dizer, ele vai te falar, vai te revelar isso. Amém? Então essa era a palavra que eu queria deixar para hoje, né? Que o Espírito do Senhor que ungiu, que capacitou Jesus, que estava sobre Jesus para que ele cumprisse a missão dela, é a mesma que está sobre a igreja, é a mesma que está sobre a sua vida, né? Você precisa buscar essa unção, essa capacitação, buscar andar, fazer a sua missão guiada pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Então, essa é a mensagem de hoje, amados. Precisamos ter essa unção do Espírito Santo, deixar de fazermos tudo pela nossa vontade, pelas nossos entendimentos, né? Porque o Espírito do Senhor, ele guiará os nossos passos na hora de nós fazermos a obra de Deus. Amém? Amém. Então, que nós possamos estar atentos à palavra de Deus neste dia. Vamos lá ler o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com seu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nós não venhamos a abrir mão aí, né, de fazer missões, de fazer aquilo que Deus nos enviou para nós fazermos, amém? Amém. Mesmo que seja difícil, porque não é fácil para ninguém, né? Assim como Deus capacitou Jesus, assim como Jesus teve a unção do Espírito Santo, essa unção também virá sobre nós, o Espírito Santo também estará conosco, nos ajudando, né? A fazer todas as coisas no nome de Jesus, amém? Amém. Então, Jesus já está, né? Deus já está derramando sobre você essa unção para você cumprir a sua missão. Não se sinta, né, incapacitado, não se sinta incapaz, porque Deus, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele vai te dar condições de você fazer o que você precisa fazer em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor permitiu que o Espírito do Senhor, o Senhor nos ungiu, Pai, para fazermos a Tua obra, para cumprirmos a nossa missão aqui nesta terra, Senhor. Nos ajuda, Pai, nas dificuldades, nos ajuda, Senhor, a cumprirmos aquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos, Pai. Vai, Senhor, libertando, curando, salvando, que a Tua palavra, a palavra da verdade, possa trazer vida, possa trazer cura, possa abrir os olhos espirituais daqueles que estão perdidos, Senhor. Romper os grilhões do mal, proclamar a libertação dos cativos, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos usar a unção do Espírito Santo, a capacitação que Ele traz para as nossas vidas, para que nós possamos cumprir nossa missão, Senhor. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda obra contrária, todo o poder que as trevas vêm tendo sobre esta vida para levar para o pecado, para o caminho de perdição, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra venha alimentar os humildes, os pobres, os aflitos de alma, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha trazer cura espiritual, física, àqueles que estão doentes. Que a Tua palavra venha quebrantando corações, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificando, confortando, consolando. Em nome de Jesus, alinhando o Teu povo à Tua vontade e ao Teu propósito. Nós agradecemos, Pai, porque Jesus Cristo pagou o preço por nós. Porque Jesus Cristo nos ensinou, está nos ensinando diariamente, Pai, a ser mais parecidos com Ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, ó Deus, e que nós possamos permanecer sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, capacitados pelo Teu Espírito Santo, sendo ungidos para fazer a Sua obra, ungidos e tendo a consciência de que o Senhor irá nos cobrar, que nós possamos, Pai, ter responsabilidade, ter temor de Deus para fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que aqui está, derrama do Teu poder, da Tua bondade, do Teu favor sobre cada vida, Pai. Aquilo que eles necessitam, que o Senhor possa suprir. Se é cura, que eles possam ser curados. Se é
a visão aberta, olhos abertos para ver o espiritual que o Senhor possa fazer. Eu não sei qual é o desejo, qual é a vontade, qual é a necessidade, mas Tu sabes, Pai. Tu sabes tudo que nós estamos necessitando, aquilo que nós estamos temendo. Coloca sobre o Senhor toda a aflição, toda a ansiedade, todo o medo, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Amém, amados? Então fica na paz do Senhor Jesus. Tem aí curiosidade, vontade de saber o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. E depois que você conhecer, saber a vontade de Deus, não olhe mais para trás. Vá fazer o que Deus te chamou para fazer, né? Se Jesus chama para o ministério, chama para missões, para fazer a obra dele, é porque todos nós temos condições de fazer isso, né? Não é só pastor, não é só profeta. Aí Deus sabe o que tem com cada um, mas nós temos que saber para que Deus nos chamou, para que Deus nos chamou e fazer. Se vão acreditar, se vão gostar, se não vão, né? Jesus, muitas pessoas se desagradaram de Jesus quando ele veio, né? Disseram que ele não era o Messias, e Jesus, por esta palavra, ele se declarou sendo o Messias, né? Mas nós fazendo a vontade de Deus, Deus ele nos justifica, amém? Então fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.